Olá! Você sabe quando levar o seu filho ao oftalmologista? Pois é, isso é uma pergunta muito frequente que os pais têm e normalmente eles pensam que a criança precisa ser alfabetizada para a sua primeira consulta oftalmológica. Bom, isso não é uma verdade. Nós temos recursos que nos permitem avaliar a visão da criança sem que ela saiba informar as letras e os números. Rotineiramente, a criança ela deve fazer o seu primeiro exame antes dos 12 meses, de preferência após os 6 meses de idade. E a partir daí, uma vez por ano até os 7, 8 anos de idade. E por que isso? Porque a criança, a fase de desenvolvimento da visão no ser humano, ela se dá na primeira infância. Qualquer problema que a criança venha apresentar na primeira infância compromete a visão dela quando adulto. Até os 4, 5 meses de nascido, é normal o bebê ter alguns movimentos anômalos com os olhos. Isso o faz ter um estrabismo que nós chamamos de pseudoestrabismo, um falso estrabismo. Por quê? Porque a criança não enxerga direito. Ela está amadurecendo o seu sistema visual, então ela pode fazer um movimento de convergência, um movimento de divergência, mas após os 5, 6 meses, se esse movimento se tornar muito frequente ou se tornar fixo esse desvio, é necessária uma avaliação oftalmológica com oftalmopediatra especializado em estrabismo para investigar o porquê desse estrabismo e dar seguimento ao seu tratamento. É importante aquela criança que tem nos pais, que tem os pais ou familiares com algum problema oftalmológico, como estrabismo, altas ametropias, por exemplo, uma miopia muito elevada, hipermetropia muito elevada ou um olhinho preguiçoso, a chamada ambliopia. Se a criança tem algum parente ou pai, irmão com algumas dessas alterações, é fundamental que esse exame de rotina não seja postergado. Por quê? Porque quanto mais precoce a gente detecta a alteração nos olhos da criança, melhor é o prognóstico visual desse paciente. Se o seu filho apresenta coceira, muito importante, franze muito a testa, lacrimeja bastante, tá sempre com os olhinhos vermelhos, isso são alguns sinais que o seu filho precisa de uma avaliação oftalmológica. Situações de trauma ocular, como por exemplo uma bolada, é muito comum as crianças levarem bolada no rosto, né? Inevitavelmente acaba atingindo os olhos. Se a criança passa a se queixar de dor ocular, de uma diminuição da visão, é fundamental que ela seja avaliada por um oftalmologista. Outra situação que é muito comum e que os pais costumam não levar ao oftalmologista é quando a criança apresenta conjuntivite. É fundamental a gente diagnosticar a causa dessa conjuntivite para determinar o tratamento adequado. Cada conjuntivite tem a sua causa e o tratamento vai depender do fator causal. Algumas delas apenas colírios lubrificantes e compressas ajudam, outras a gente precisa entrar com algum colírio antibiótico, outras é necessário a gente entrar com algum colírio antialérgico ou uso de corticoide. Então é fundamental quando os pais notarem qualquer alteração nos olhos do seu filho que a avaliação especializada seja realizada. Algumas situações que também valem a visita ao oftalmologista é quando o seu filho tem bastante intolerância à claridade. Essa intolerância à claridade pode ser causada por alguma irritação alérgica ou algum corpo estranho que a lágrima não conseguiu tirar do olhinho do seu filho, ou algum excesso de oleosidade nos cílios, que isso aí altera a qualidade da lágrima, altera a lubrificação, dando a intolerância à claridade. Se o seu filho apresenta atraso no desenvolvimento ou um atraso no aprendizado na escola, a visita ao oftalmologista, ela deve ser considerada. Por quê? Porque o fato do seu filho não enxergar direito, isso acaba gerando uma insegurança e fazendo com que atrapalhe a sua interação com o meio. Então, às vezes, apenas com os óculos você consegue melhorar
a qualidade de vida do seu filho. Quando essa criança vai ser avaliada pela primeira vez no oftalmologista, o acolhimento com essa criança é fundamental, porque a criança já está chegando num ambiente que não é o seu, cheio de aparelho diferente, que não faz parte da rotina dela. Então você tem que gerar um vínculo com essa criança, tá certo? A gente não pode simplesmente conversar e examinar como se ela fosse um adulto. Tem que ter toda uma psicologia para envolver essa criança durante a consulta. Eu costumo usar muito os pais ou os irmãos mais velhos quando estão presentes na consulta. Primeiro eu pego esse pai ou esse irmão, simulo um exame para a criança ver que tudo aquilo que é diferente, fora do convívio dela, não machuca, que ela não precisa ficar com medo. Esse acolhimento da criança durante a consulta, naturalmente, melhora e faz com que nós tenhamos uma relação com os pais muito boa e essa interação médico, pais e criança é fundamental para um tratamento eficaz e até para o retorno da criança no seu consultório, que ela acaba enxergando, né, a consulta como uma grande diversão. Se você não levou o seu filho ainda para a primeira consulta oftalmológica, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e esclarecido a importância da rotina oftalmológica na infância, por conta do desenvolvimento da visão. Um abraço!